O Teorema de Tales, que é esse rapazinho aqui, andando pelo Egito. E lá vai o Tales. É uma teoria que a gente aplica, né, da geometria, e a origem histórica tem relação, ou pelo menos mitológica, o mito, né, que o Tales de Mileto estava passando pelo Egito e observando. Ele era filho de comerciante, então ele aprendeu muita coisa de vários lugares e ele viveu em torno de 600 a.C. até 558, mais ou menos. E ele observava muito, né? Ele aprendia muito, gostava de matemática, gostava de filosofia, de diversas situações, e estudava. E se questionou um dia qual seria a altura da pirâmide. Mas aí a altura ela seria algo aqui da ponta até a região, né, mais próxima do chão. Se ele pegasse alguma fita, alguma corda e colocasse aqui do lado, ele não teria o tamanho da pirâmide, né? Ele teria o tamanho do lado da pirâmide. Ele não teria essa distância do ponto mais alto e até o chão, tá? Uma linha, podemos dizer, perpendicular, reta até o chão. Reta, entenda reta aí como perpendicular. Então ele teve uma sacada interessante, que ele estudava a proporcionalidade, e ele estabeleceu uma relação entre o tamanho de um objeto, o tamanho da pirâmide, e usando raios solares. Então ele sacou, né, entendia que os raios solares eles traçavam linhas paralelas, ou seja, uma linha paralela passando pela pontinha que formaria esta sombra e outra linha paralela, sombra, vamos fazer aqui o nome certinho, né? Sombra, e outra linha também formaria a sombra da pirâmide. E ele sacou lá nos seus estudos que elas são proporcionais, tá? São sombras proporcional, certo? Então ele teve aquela ideia. Ora, se são proporcionais, então eu posso estabelecer uma relação direta disso. Claro que ele teve que demonstrar, não é o caso aqui do nosso vídeo, mas é para você ter a ideia. Então aquela mesma situação lá da pirâmide acabou evoluindo, por exemplo, para uma situação como essa. Um jardineiro divide um canteiro triangular e encontra as medidas a seguir. Qual a extensão do trecho marcado com X e por quê? Então, essa mesma situação ela vai ocorrer aqui e é possível, extraindo a ideia e estudando a ideia da proporcionalidade em triângulos que são semelhantes, tá? Então, a ideia aqui por trás é a semelhança de triângulos. Triângulos semelhantes. Você vai ter que estudar isso depois, porque aqui a gente só vai trabalhar mesmo a ideia do Teorema de Tales. Acredite em mim que quando o triângulo é semelhante, existem triângulos semelhantes, seus lados são proporcionais. O que significa isso? É que eu tenho um triângulo aqui, menorzinho, e eu tenho um triângulo maior, tá? Sendo eles proporcionais, e aí a gente pode provar pela medida do mesmo ângulo, pode ser proporcionalidade ângulo, lado, tem várias situações de demonstração de proporcionalidade. O que é que eu quero mexer com isso? É que esse tamanho do menor é proporcional ao tamanho do maior, tá? Então, se eu tenho aqui, daqui para cá, vale 2, o maior vai ser daqui até aqui. Vale quanto? 2 mais 6, 8. De 2 até 8, quantas vezes aumentou? De 2 até 8. Quantas vezes aumentou? Aumentou 4 vezes. Tá? Então, daqui até aqui é 3. Então, daqui até aqui vai ser 3 mais
x. Tá bom? 3 mais x. Então, daqui até aqui, do menor proporcionalmente para o maior, vai aumentar de quanto? Também 4 vezes. Tá legal? Se de 2 o grandão é 8, aumentou 4. 2 vezes 4, 8. Se de 3 aumentou para 3 mais x, isso vale 3 vezes 4. 12. Então, isso aqui vale 12. Certo? Certo. Que número somado com 3 dá 12? 9. Então, x vale 9. Então, foi essa sacada que ele teve. Tá? Olha só, qual foi a grande sacada? Ele pegou seus conhecimentos lá de proporcionalidade, de geometria, e ele sacou o seguinte. Olha, esse pedacinho aqui, esta vara, essa estaca, ele conhecia lá e chamou de, sei lá, de uma altura A. E o tamanho da sombra, ele mediu, é fácil medir, tamanho B. E aí, ele pegou aqui assim, ó, tá aqui a altura da pirâmide até lá no meio, ele chamou de C. E o tamanho da sombra também dá para ele medir, ele chamou de D. Então, qual é a ideia? O tamanho da estaca eu consigo medir. O tamanho da sombra eu consigo medir. Esta sombra aqui da pirâmide também eu consigo medir. Dá para estimar aqui o valor dela tranquilamente. Agora eu posso achar o tamanho, a altura da pirâmide. Por quê? Como são proporcionais, a altura da pirâmide está para a sombra da pirâmide, assim como a altura da estaca está para a sombra da estaca. O que é que isso significa? Que C, a altura da pirâmide, está para a sua sombra D, assim como a altura da estaca está para sua sombra. Então, existe aqui uma proporcionalidade. Tá? Razão e proporção. Nós temos aqui uma proporcionalidade. Isso é aplicável em diversas coisas. Então, ele partiu dessa ideia, observou a natureza. Existem casos e mais casos para a gente perceber. Por exemplo, a proporcionalidade aqui em ruas com transversais ou lados paralelos. Tá? Por que é paralelo? Porque tem a rua aqui assim, em relação à rua B está todo mundo a 90 graus, então esse aqui é paralelo a esse, é paralelo a esse, é paralelo a esse. Então você pode estabelecer relações nesses comprimentos aqui, ó, tá? E encontrar valores. É muito simples. Uma outra configuração seria essa daqui, ó. Né? Se aqui, sei lá, vale 2 e aqui vale 6, e aqui vale 3, aqui vale quanto? Aí você já viu. Tá? Você já viu como é que a gente pode calcular isso. Existem proporcionalidades. Daqui cresceu para cá quanto? 2 para 6. Cresceu quanto? É isso aí. 2 até 6 cresceu 3 vezes. De 3 até aqui vai crescer 3 vezes. Quanto é que vale x? 9. Tá? É isso. Para você entender essa proporcionalidade. Então, vamos aqui entender, em exemplos, em diversos exercícios resolvidos, esse teorema de Tales. Como eu falei, não nos cabe aqui a demonstração, é apenas uma situação mais simples de você conseguir diretamente logo resolver os exercícios. Então, se duas retas paralelas, se duas retas transversais são cortadas por um feixe de retas paralelas, então vamos entender esse pequeno pedaço aqui. Duas retas transversais. Quem é transversal aqui? É quem está transversando, tá? Atravessando. A ideia é essa, tá? Então, olha, eu tenho aqui R, S e T. Repare que a distância entre elas não muda. Então, elas são paralelas, tá? Quem está transverso aqui? U e V.
repara o seguinte, só para ter uma ideia. Se eu continuar o U e se eu continuar o V, eles vão se encontrar em algum ponto, não é isso? Então, o que é que nós temos aqui? Triângulos. Aquela ideia que eu falei de triângulos, ela está aqui por trás desse teorema de Tales. Tá? Dá para a gente perceber também na relação com triângulos e semelhança, ou seja, existe proporcionalidade. Portanto, se isso ocorre, então a razão entre quaisquer dois segmentos determinados em uma das transversais é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra transversal. Então, existem diversas formas de configurar isso. Mas basicamente é o seguinte: se eu tenho aqui esse segmento, daqui para cá é um segmento, né? Tem início e fim. Daqui para cá é outro segmento, tem início e tem fim. Daqui até aqui, outro. Daqui até aqui, outro. Então, de 15, a razão de 15 e 5 é proporcional à razão de 20 e x. Então, se eu não souber o valor de 1, ou em algumas situações que vão ocorrer, dá para eu calcular esse valor estabelecendo essas relações. Tá? E a ordem aqui não importa, eu posso colocar essa daqui até aqui, né? Eu vou chamar aqui de A até B, até C, aqui D, E e F. Tá? Esse segmento aqui, AB, na razão, né, com BC, é proporcional ao correspondente. Quem é correspondente de AB? DE. Quem é o correspondente de BC? É F. Então, basicamente, você vai procurar essa correspondência. Ah, mas pode ser BC sobre BA? CB sobre BA? Mas tem que ser o correspondente. Aí vai ter que ser FE sobre ET. Então, se eu for responder aqui, seria o seguinte: AB sobre BC. Tá? É proporcional. Aí, quem é proporcional? AB, DE. DE. BC é F. É F. Tá? Então, implica isso, né? Quem é o AB? 15. Quem é o BC? 5. Está par. Quem é o DE? 20. Quem é o F? X. Então, isso daqui é uma forma de resolver. Tá bom? Isso aqui é um jeito. Pode ser o contrário? Pode ser assim, ó. 5 está para 15, assim como x está para 20. Sem problema nenhum. Pode ser do jeito? Pode. 15 está para 20. 15 está para 20. Assim como 5 está para x. E ainda teria a volta disso. 20 por 15, x por 5. Tá? Você pode brincar de qualquer forma. Mas a ideia que eu quero que você pegue aqui é que essas razões são proporcionais. Então, o que vai acontecer? 15 dividido por 5 dá 3. Então, teria que ser um número que dividido por x também dê 3. Tá? Seria essa a ideia básica. Tudo bem? Dá aproximadamente 6, alguma coisa. Nesse momento, nem é interessante a gente fazer o cálculo. Eu quero só que você compreenda que existe essa razão. Tá? Eu vou fazer exercício que a gente vai perceber isso. Olha só. Então, aqui, ó, retas transversais, retas paralelas. R, S e T. E aqui está as transversais. Quem são os segmentos? Seria daqui até aqui e continua até aqui. Então, você identifica, né? Ó, A, B, C. Quem é o outro? C. Aí vai repetir o B, né? Coincidente. C, B. Vou deixar o B. E aqui o D. Então, ó, A até B, quem é? X. B até C, 1.
Quem é o correspondente de AB? É esse bem daqui, ó, CB. Ou seja, x próximo é 1, está para 1, assim como o correspondente CB, que é o 3, está para 2. Basicamente é isso, tá? Posso ter outros rearranjos? Pode, mas esse aqui já resolve, né? X dividido por 1 é o x. 3 sobre 2. Tá? 3 sobre 2. Ou 1,5, que você preferir. Observe esse outro desenho aqui, ó. Retas transversais, retas paralelas. Então, este segmento, na razão para esse, é proporcional a esse segmento para esse. Tá vendo? Posso fazer diversas formas? Posso. Sem problema. Eu posso, por exemplo, 12 correspondente ao 4. 12 está para 9. Assim como, que é o correspondente, 4 está para x. Aí, dependendo como você já trabalha, você vai ter diversas formas de resolver isso, tá? A gente vai fazer aquele negócio, olha, multiplica, divide. Vai ser bem simples, mas exige um pouco de cálculo, tá bom? Então, olha, você pode fazer aqui o produto em cruz. Ou, antes, você pode simplificar o 12 nonos, né? Você vai dividir ambos por 3. Então, dividindo por 3 aqui dá 4, dividindo por 3 aqui dá 3. Aí eu vou dar uma dica aqui para sair super rápido. Aqui, né, 4 está para 3, 4 terços. Aqui, né, 4x. Para que isso seja igual, quanto é que tem que ser o valor de x? Aqui é 4, aqui é 4. Aqui é 3, então aqui para ser igual tem que ser quanto? Se você disse 3, você acertou. X igual a 3. Rapidinho, né? Não precisa nem fazer muito cálculo. Legal? Já identificou aqui a proporcionalidade. Então, olha só, uma aplicação prática disso. Ou que seria uma coisa prática, tá? Dois postes perpendiculares ao solo estão a uma distância de 4 metros um do outro. Tá aqui, ó. Tá aqui um poste, tá aqui o outro. A distância entre eles, assim, se você está enxergando, vale 4 metros. Prolongando esse fio até prendê-lo no solo, são utilizados mais 4 metros de fio. Então, daqui até aqui, está aqui os 4 metros. E, eu dei uma pulada, o fio bem esticado, de 5 metros, liga seus tubos. Está aqui, ó, 5 metros. Quando prolonga, até o chão, 4 metros. Tá? Então, a gente lê, identifica aqui, o que ele está pedindo? Determine a distância entre o ponto onde o fio foi preso ao solo, ou seja, esse ponto bem aqui, e o poste mais próximo. Mas isso tem a ver com o teorema de Tales? Tem. Olha só, se eu tivesse mais um poste aqui, tá? E esse poste também fosse fincado, e aqui fosse fincado, e aqui fosse fincado. O que seria esse R, esse S e esse T aqui? As retas paralelas. E essa linha do chão? Uma reta que está transversando, podemos dizer assim, as retas. E o fio, se ele continuasse, seria também outra reta transversal. Então eu tenho retas paralelas, né, desenhadas imaginariamente em cima dessas situações, e tenho retas transversais. Ora, se eu tenho retas paralelas com duas transversais, eu tenho o teorema de Tales. Aí você vai ter que ter um pouco de imaginação para perceber isso. Então, se eu chamar essa distância aqui de x, ou de y, ou de z, ela vai ser um segmento. Aqui nós temos outro segmento. Aqui é o segmento correspondente ao x. E aqui é o segmento correspondente ao 4. Tá? Então, ó, x está para 4. Assim como, quem é o correspondente?
4 está para 5. Bom, aqui não tem jeito, a gente vai fazer algo que a gente faz normalmente nas equações, né? Aqui, ó, x está dividido por 4. Se eu multiplicar por 4 nos dois lados, tem algum problema? Vai ficar igual, né? Estou mexendo igualmente. Mas aqui, ó, 4 dividido por 4 dá 1. Logo aqui vale x. Vamos resolver aqui. 4 vezes 4, 16 sobre 5. Logo, esse é o valor do x, que é aproximadamente 3, alguma coisa. Tá? Não interessa aqui calcular o valor mais próximo decimal, mas é só para você entender que seria isso. Tá bom? Tá entendido? Legal. Vamos para o próximo. Olha outra situação aqui, essa aqui vai exigir um pouco mais. Esta planta mostra dois terrenos. As divinas laterais são perpendiculares à rua. Quais as medidas das frentes dos terrenos que dão para a avenida, sabendo-se que a frente total para essa avenida vale 90 metros? Opa, então vamos entender. Tem um terreno 1, tem um terreno 2. Essa distância aqui na avenida vale quanto? 90 metros. No fundo aqui do terreno amarelo vale 45. No terreno laranja vale 30. Será que isso tem a ver com o teorema de Tales? Tem, porque eu estou falando, mas vamos identificar onde. Olha só. Se os lados aqui, ó, dos terrenos forem prolongados, vão surgir retas paralelas entre si, não é? É. E a avenida aqui, ó, um ladinho da avenida, é uma transversal e aqui está outro transversal. Então, vamos chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. A até B está para B até C. Quem é o correspondente? D até E está para E até F. Tá legal? Ó, A, B, segmento AB, está para BC. Quem é o AB? É o Y. Tá? Quem é o BC? É o X. Assim como D até o E, que é o 45, está para EF, que é o 30. Tá? Ou seja, Y está para X, assim como 45 está para 30. Espera lá, se eu estou dizendo isso, como é que eu vou calcular X e Y? Ah, mas aí a gente tem outra relação além dessa primeira relação. Ele disse que essa frente aqui vale quanto? 90. Se essa frente aqui vale 90, se eu somar x mais y dá quanto? 90. Então eu tenho aqui um sisteminha de equação. Tá legal? Vou transferir para cá. X mais y igual a 90. Antes de transferir, embora facilitar a nossa vida, se eu simplificar aqui e dividir por 15, 45 por 15 dá 3. 30 por 15 dá 2. Fica mais fácil, né? 3 meios do que 45 30avos. Então, y sobre x está para 3 meios. Y sobre x está para 3 meios. Sempre que a gente puder facilitar a nossa vida, a gente facilita, tá? É importante. Não ficar gastando muito neurônio. Já gasta demais ao longo da vida. É, brincadeira. É só para facilitar mesmo, para a gente não ter que gastar tanto tempo. Olha só, gente. X mais y igual a 90. Y sobre x igual a 3 meios. Como é que a gente resolve isso? Existem diversas formas de resolver. Eu vou usar uma aqui que eu acho interessante para esse caso, que é o seguinte. Primeiro vamos reescrever isso daqui. Tá? Então, olha só. Y vezes 2 e x vezes 3. Ou 2 vezes y igual a 3 vezes x. Tá? Por que isso é legal? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui, ó, x mais y igual a 90. Se eu multiplicar os dois lados por 2,
você pegar e multiplicar esse lado aqui por 2 e esse lado aqui por 2, não muda a equação. É o mesmo valor. Tá? Então, se eu multiplicar 2 vezes x mais y, ainda permanece igual a 2 vezes 90. Tá? Então, 2 vezes x mais y, 2 vezes x e 2 vezes y. E 2 vezes 90, 180. Mas por que eu fiz isso? Repare, quanto é que vale 2y? Vale 3x. Então, no lugar de 2y, quem eu vou colocar? 3x. Tá bom? 2x mais, no lugar de 2y, 3x é igual a 180. Tá bom? Ou seja, 5x é igual a 180. Neste caso, eu vou ter que 5x igual a 180. Se eu dividir ambos os lados por 5, o que é que vai acontecer? 5 dividido por 5 dá 1, então aqui vai dar x. 180 dividido por 5, você pode calcular aí, vai dar 36. Tá? 36. Tá, beleza? Bem facinho, hein? Dá para fazer isso rápido. Na dúvida, é só pegar lá e fazer aqui do lado. Tá bom? Não tem problema. Vamos lá, então, se o x vale 36, quanto é que vai valer o y? Ora, você sabe que x mais y é igual a 90, então você sabe que 36 mais y é igual a 90. De outra forma, se eu subtrair os dois lados por 36, 36 menos 36 dá 0, né? Se eu subtrair aqui esse lado 36, e aqui se eu subtrair de 36, 36 menos 36 dá 0, aqui fica só o y. 90 menos 36, você faz a subtração, vai dar 54. Tá bom? Então esse é o valor de y. Quanto? 54 o quê? Metros, né? Acabei esquecendo, mas você dá uma conferida final e coloca 36 metros e 54 metros. Tá beleza? Bom, vou deixar aqui um desafio para você resolver, que seria calcular x e y aqui e o x aqui. Tá bom? Não é tão difícil. Essa aqui é a ideia que a gente acabou de fazer. E essa aqui, o x, está nos dois. Tá legal? Se você conseguir resolver, coloca aí nos comentários. Até a próxima.